Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Relatos de Experiências Projetivas. Meu nome é Carlos Amor e hoje eu irei falar de um assunto muito importante para você que é estudante de espiritualidade, de viagem astral ou de mediunidade. Trata-se dos assédios e dos ataques espirituais. Primeiramente, eu vou narrar uma experiência que ocorreu comigo. No mês de setembro, eu estava dormindo normalmente. O sono ocorreu tranquilo. E aqui, onde eu moro, aos fins de semana, ocorre um baile funk. Bem, este baile ocorreu a noite toda. E aí eu dormi tranquilo. Quando foi na parte da manhã, eu despertei, fui ao banheiro e voltei. E neste momento, haviam alguns adolescentes que estavam voltando deste baile. Até aí normal. Esses adolescentes passaram próximo aqui à minha porta e dava para entender que se tratavam de dois meninos e duas meninas. Esses meninos, eles estavam assediando aquelas moças. Dava para perceber que eles estavam seguindo elas e assediando. E aí eles desapareceram. Foram até o final da rua. E eu não ouvi mais a voz deles. Até aí eu fiquei pensando, pô, esses meninos assediando aquelas meninas. Depois de um tempo, eu tentei relaxar. E aí eu estava querendo sair do corpo. Fiquei ali um tempinho na cama. De repente, alguns pensamentos intrusos veio à minha cabeça. Eu percebi que aquilo lá não era meu. Eram pensamentos de ordem sexual. E aí eu percebi logo que se tratava de um assédio. Tentei não pensar em nada e me desvencilhar daquele pensamento. E aí ocorreu normalmente. Eu parei de pensar e tentei relaxar novamente. Após um tempo, eu perdi a consciência e me vi projetado fora do corpo. Era um lugar estranho e ali haviam 3 espíritos. 2 mulheres estavam de pé e uma delas estava sentada numa cama. Aquela entidade que estava na cama, ela jogou um pensamento ou uma ideia de que ela era alguém que eu conhecesse e que talvez já tinha se relacionado comigo. Eu não caí naquilo. E aí ela estava lá. Ela estava seminua na parte de cima. E aí ela jogou alguns pensamentos de ordem sexual tentando me seduzir e fazendo com que eu me aproximasse dela. Eu me aproximei e ela queria ceder um lugar para mim na cama. Estava mal intencionada. Eu estava lúcido e estava percebendo o que estava ocorrendo. E aí eu cheguei perto dela e falei: "Quem é você?" Aquela entidade, ela veio para cima de mim. E a aparência dela começou a mudar. Não era mais a aparência de uma pessoa que eu conhecesse. Ela se transformou numa mulher de cabelos curtos e morena. E aí ela veio nervosa para cima de mim. Eu tentei empurrar ela, só que ela não se moveu 1 centímetro. Ela parecia que estava grudada no chão. Estava feito uma rocha. E aí eu falei para ela, quem é você? Quem é você? E aí, naquele momento, eu tentei manter a calma.
E neste momento, nunca se exalte, nunca tente agir de violência. Mantenha a tranquilidade. E uma coisa que você pode fazer é tentar emitir com as mãos energias para cima dela. Isso serve como defesa. Os espíritos lá, eles tendem a não gostar de quando a gente emite energias para cima deles. E aí eu levantei a mão e joguei energias daquele espírito. Aquele espírito, ele mudou de forma de repente. Parece que deu certo. Ele mudou de forma, foi se transformando e se transformou numa pessoa coberta de panos ou tecidos pelo corpo todo, tampando o que seria o rosto dela para que eu não visse. E ela se afastou de mim. E aí eu despertei no corpo físico. Eu tive outra experiência no mês de março do ano passado. Foi assim, eu estava sonhando que estava nos tempos de faculdade. Era um sonho normal, comum. Numa noite normal, comum de sono. E, de repente, este sonho se desvaneceu. E eu me vi deitado no colo de alguém, com a cabeça encostada no colo de alguém. Esta pessoa estava sentada no chão e eu deitado no colo dela. Eu estava semilúcido e aquela entidade jogou algumas sugestões de que ela era alguém que eu conhecesse, da faculdade, e que eu pudesse confiar e ficar ali tranquilo. Eu percebi logo que se tratava também de um assédio e não caí naquilo. Levantei a cabeça e tentei olhar ela. Ela tinha a imagem dela borrada, o rosto dela estava borrado. E aí eu gritei, sai, sai em nome de Jesus. E aí aquela entidade, de repente, ela se transformou. Ela mudou a face dela. E a verdadeira identidade dela apareceu. Era uma mulher muito parecida com aquela da primeira. E eu desconfio que seja até a mesma entidade. Uma mulher magra, de cabelos curtos e morena. Quando eu gritei, sai em nome de Jesus, ela soltou uma risada muito sinistra e arrogante. Uma risada assim, sarcástica, bem sinistra. E começou a me imitar. Saia em nome de Jesus! E ria. E aí eu despertei no corpo físico, um pouquinho assustado. Agora, eu irei falar um pouco das obsessões e dos assédios espirituais. Você que é projetor astral, certamente você irá ter alguma experiência deste tipo. E não quero aqui deixar você com medo. Você que é iniciante na viagem astral, não fique com medo e não desista das experiências. Pois que todos sofrem ataques espirituais e assédios. Só que a maioria das pessoas não tem a mínima noção de que isso ocorre. Você prefere ser atacado espiritualmente e não saber que está sendo atacado ou prefere saber que isto acontece com você? Eu prefiro saber que ocorre. E aí a gente tem que desenvolver os mecanismos de defesa. Certamente, todos têm este tipo de ataque. E existem diversos tipos de assédios e obsessões. Existem as obsessões clássicas, aquelas em que alguns espíritos que estão envolvidos conosco em vidas passadas e elas interferem na nossa vida atual e tentam, de alguma forma, desestabilizar a gente, pois que nem sempre a gente foi bonzinho em outras vidas.
Muitas pessoas estão comprometidas com outros espíritos de outras vidas. A gente que está desenvolvendo a consciência fora da matéria irá certamente flagrar este tipo de ataque. E eu vou dizer para vocês, se você acha que é superior, que você é um espírito evoluído e é imune a esse ataque, pode esquecer. A maior parte dos projetores experientes, ou grande parte deles, diz que só tem experiências com espíritos de luz e não tem nenhum tipo de ataque. Na verdade, eles estão mentindo, pois certamente eles também são vítimas deste tipo de ataque. Os espíritos que atacam a gente, eles usam de diversos artifícios. Alguns deles utilizam o sexo ou qualquer outro vício. E na verdade muitos deles eles querem roubar as nossas energias. Eles querem sugar as nossas energias. Estes espíritos, existem de montes no umbral. E eles circulam entre os planos umbralinos e o primeiro plano, onde há o duplo da Terra. Isto é, no primeiro plano, este espaço é um duplo do nosso planeta e de todas as coisas que tem aqui. E eles circulam entre estes planos e vêm até nós para roubar as energias, porque são espíritos comprometidos. Isto é, eles possuem deficiência de energias. E nesses espíritos existem de vários tipos. Alguns fazem por maldade, são realmente maus. Eles são mal intencionados mesmo. São espíritos bem inteligentes, conhecedores das energias, têm o conhecimento profundo das energias. E eles têm consciência de que fazem isso. Existem outros espíritos que na verdade são carentes e eles precisam mais de ajuda do que de ser repreendido. São espíritos que são carentes de energia. E eles fazem de forma inconsciente, eles encostam na gente e nem sabem que é energia. Eles apenas se sentem bem quando encostam nas pessoas encarnadas. E muitos deles são obsediados por próprios desencarnados. Os desencarnados ali nos planos inferiores, eles se assediam mutualmente. Todos estão sujeitos. Existem também ambientes que são favoráveis a este tipo de ataque. Sua casa pode ser um ambiente desses. Eu aconselho a cuidar também do ambiente externo, a cuidar das energias da sua casa. Aconselho fazer preces, mantras, manter-se sempre alegre, cuidar do seu humor. Eu sei que nos tempos que a gente vive é muito difícil. A gente tem a vida muito atribulada e nem sempre tem aquele contato com a espiritualidade. Faça o seu ambiente se tornar um ambiente que você se sinta bem. Eu sei que às vezes a gente vive com pessoas que não têm aquele equilíbrio e aí fica um pouco difícil. Mas você deve fazer a sua parte. Tente ficar sempre equilibrado. Busque fazer evangelho no lar, se você é espírita. Busque entrar em sintonia com a espiritualidade antes de dormir. Nunca vá para a cama furioso, nervoso. Se você brigou com alguém, não faça isso. Se acalme, se tranquilize e só assim você vai para a cama. Também muitos assédios nossos, eles são provocados por carência sexual. Então eu aconselho que nunca vá dormir
carente de sexo. A pessoa está carente sexualmente e aí eles buscam atiçar o pensamento sexual nele e aí ele está sujeito a ataques. Eu espero tenha ajudado você neste assunto, que é um assunto complexo. Irei ficar por aqui. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever e deixar um comentário, pois é muito importante para que o canal cresça. Muito obrigado a todos e até. Tchau, tchau. Fui.